Olá, alunos de segundo ano, vamos continuar falando sobre o período napoleônico, certo? Agora, o período imperial. O período principal, digamos assim, né? Ou pelo menos que para nós, no Brasil, terá bastante consequências, certo? Bom, então basicamente, né, o início do Império ele foi bastante agradável, né, no sentido de prosperidade e o Napoleão ele tinha, digamos assim, além de ter conseguido, né, digamos, ter vitórias externas, né, via terrestre bastante significativas, ele tinha tido, entre aspas, tempo para poder se organizar. Por quê? Porque conteve, né, as outras potências continentais e suas coligações que tentaram em alguns momentos, né, invadir a França, porque afinal de contas tudo que aconteceu na França era muito apavorante para essas potências absolutistas. A gente tem que lembrar que, né, com a exclusão da Inglaterra, que era uma monarquia constitucional, e os Estados Unidos, né, que estava em outra situação, todos os outros países, né, eram no continente europeu, então eram monarquias absolutistas e tinham medo que aquele modelo da revolução se espalhasse, né, para os seus próprios países. Então, Napoleão vence eles e com a Inglaterra, que Napoleão sempre considerou seu principal inimigo, porque seria seu grande rival econômico e é o inimigo histórico da França, só depois a Alemanha, quando surgir, a Alemanha não existe ainda, né, enquanto país, a Alemanha mais tarde nesse discurso vai acabar, né, se colocando como como um país, digamos, inimigo, enfim e tal. Mas o inimigo histórico da França, de fato, é a Inglaterra, né? Que o Napoleão faz. No primeiro momento, ele acha que ainda não está preparado o suficiente, porque para poder chegar até a Inglaterra e ocupá-la, tem que ter uma marinha potente. Ele vai se dedicar a isso, né? Inclusive vai ocupar vários países, também nessa perspectiva de cada vez mais angariar, né? Uh, enfim, uma marinha e barcos, enfim, né? Então, inicialmente, lá em 1802, ele vai fazer um tratado de paz com a Inglaterra, que chama Tratado de Amiens, né? No qual, na verdade, é uma paz muito frágil, mas que serve para ambos, né? E, enquanto isso, o Napoleão ele vai, né, ser muito superior à Terra, vai vencer as coligações, né? Porém, quando ele se acha preparado o suficiente, ele vai tentar atacar militarmente a Inglaterra, né, por via naval, mas ele acaba então sendo derrotado, certo? Na Batalha de Trafalgar, com destaque aí o Capitão Nelson, que era então uma pessoa importante da Marinha Inglesa, né? E que vai então conseguir impor uma derrota marítima ao Napoleão. Então Napoleão começa a perceber que por via militar ele não vai conseguir atingir a Inglaterra, ele começa a pensar em outras estratégias, certo? Bom, em relação às batalhas terrestres, Napoleão vai continuar somando vitórias em cima de vitórias, né? E ele vai então vencer a chamada Terceira Coligação em 1805, né? Na Batalha de Austerlitz. E aí ele vai extinguir o chamado Sacro Império Romano Germânico, que, né, existia, né, há muito tempo, há séculos, enfim, né? E ele vai, então, aquele espaço, né, onde depois de tornar a Alemanha, ele vai dominar vários principados daquela região, né, e aquilo vai ser chamado, então, a partir de agora, de Confederação do Reno, certo? Então, o chamado Sacro Império Romano Germânico, que vem lá, então, do período medieval, se não me engano, lá de 800 alguma coisa, vai ser, então, extinto e vai se tornar, então, agora a Confederação do Reno. Não existe ainda o país da Alemanha, né, temos que lembrar sempre esse tópico. Bom, então, o Napoleão, ele vai vencer outras coligações, né, ele vai começar a dominar uma série de países, né, e vai começar então a se impor e pouco a pouco o continente europeu vai se tornar uma grande França, né? Então ele vai conseguir ir impondo e cada vez que ele ia então se espalhando, digamos, ele levava esses ideais da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade, fraternidade, alguns mais que os outros, né? Mas enfim, e ele vai também, claro, né, em alguns países, ele vai substituir, a grande maioria ele vai substituir, né, o governante por alguém da sua confiança, né, seja por um general, seja por alguém, algum familiar, né, então às vezes as coisas até acabam fluindo bem, ou seja, ele acaba colocando alguém que desempenha bem a função e que é aceito, né, acaba sendo aceito pela população local. Outras vezes, como é o caso, por exemplo, da Espanha, né, na qual ele vai colocar seu irmão José Bonaparte,
ele vai destituir, né, o rei Fernando VII, e ele vai colocar o seu irmão. E a população espanhola vai ter uma resistência ferrenha, né? Então vai ser assim, a Espanha será uma pedra no sapato do Napoleão, com certeza, a população não aceita, e vai ser assim, tipo uma guerra de guerrilha, assim, né? É claro que grande parte da elite será cooptada, né? Pessoas, a gente não pode dizer que as coisas são homogêneas, mas vai ter sim uma série de resistências, né? Da população espanhola. E se vocês quiserem olhar, né, tem alguns quadros de um pintor, né, espanhol, Goya, no qual ele retrata algumas dessas situações, né? Tem um quadro muito famoso que é uma cena de fuzilamento de alguns rebeldes. É um dos quadros mais impactantes assim que eu já vi, né, na minha opinião. Gosto muito, apesar de ser uma cena pesada, digamos, né? É um quadro que retrata, né, é toda essa situação de contraponto que a população na Espanha fará, então, ao Napoleão, certo? Bom, como o Napoleão começa a perceber que, em relação à Inglaterra, ele não conseguirá, então, ocupá-la, né, porque ele não tem uma marinha que consiga fazer frente à marinha inglesa, que há muito tempo já está extremamente bem estruturada, ele pensa, bom, onde eu posso atingir de fato a Inglaterra? E onde se atinge a Inglaterra? No bolso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai impor o que a gente vai chamar, então, de bloqueio continental. Por que bloqueio continental? Porque o continente europeu está na mão da Inglaterra, da França, certo? Então, com isso, ele vai conseguir fazer com que enfim, todos os países que estão na sua mão, né, que são sob seu domínio, deixem de comercializar, estejam bloqueados para o comércio de mercadorias inglesas. E isso, de fato, acaba afetando a Inglaterra, que tem um problema aí, né? Então, o Napoleão, ele vai ameaçar, né, militarmente os países, impedindo-os. Qual era a ideia? Além de restringir, né, o poder econômico da Inglaterra, a ideia era o quê? Criar mercados para a França, que não vai conseguir, na verdade, suprir esses mercados porque ela está muito atrás do que a Inglaterra dispõe, né? Mas o fato é que a Inglaterra realmente fica numa situação preocupante, né? Um dos seus principais parceiros era Portugal, né? A gente tem que lembrar que Portugal, tá, mas Portugal, né, é um país tão pequeno e tal, mas Portugal era dona de um império nesse contexto, né? E é isso que a Inglaterra tá ligada. Bom, se eu não posso comercializar aqui, eu tenho que garantir a América, eu tenho que garantir a Ásia, né? Então, os ingleses eles têm essa noção. E Portugal é um parceiro estratégico, né? E Portugal estava realmente entre a cruz e a caldeirinha. Então, eles estavam ameaçados de serem tomados pelos franceses, porém, Portugal era tão dependente da economia inglesa que não tinha muito o que fazer. Então, né, Dom João, que era o rei português nesse período, estava numa situação muito delicada, né? Então os ingleses vão chamá-lo, né, e dizer assim, não, olha, não cede para os franceses, né? Fica com a gente garante a fuga de vocês da corte, né, portuguesa para então território colonial. Então a gente faz, né, toda essa trajetória, protege vocês, enfim, vocês instauram então, né, o poder em outro espaço. E então, por isso que é tão importante para a nossa história o bloqueio continental, certo? Qual é a repercussão do bloqueio continental? Exatamente a fuga da família real. Dom João vai aceitar, né, essa proposta e ele, a família real e um número assim muito grande, né, assim, em torno de 3.000 a 4.000 pessoas, enfim, acabaram sendo deslocadas e eles optaram por vir então para o Brasil, que o deslocamento era mais fácil, apesar de ter sido muitos meses, navios terem se perdido, pessoas terem morrido, terem afundado, enfim, uma travessia de muito tempo, né, com as condições que havia naquele período, eles vão vir para o Brasil e o Brasil vai, digamos assim, mudar de patamar, né? No livro de vocês, eu estou trabalhando com vocês, então, capítulo 12, se não me engano, isso, capítulo 12, tem ali na página 175, né, toda essa descrição dos impactos no Brasil. Eu vou pular essa parte para falar quando for falar de Brasil. Por enquanto eu tô ainda em história geral, mas saibam que, claro, tá tudo ligado. Então, quando eu falar de Brasil, eu vou relembrar toda essa questão e esse tópico eu vou pular, dizendo quais foram as repercussões específicas no caso brasileiro, significados no caso brasileiro. Mas, só para adiantar para vocês, então, houve esse impacto, certo? O bloqueio continental teve esse impacto, por quê? Porque a família real portuguesa teve que fugir,
né, assim, financiada e capitaneada pela Inglaterra, protegida, então, pela Inglaterra, que deixou lá, né, algumas tropas, mas que não vão ser suficientes. Portugal será invadida pela, né, tomada pela França, e a família real, então, fugirá para o Brasil, que até então era colônia, mas a partir de agora vai subir um pouquinho de patamar, né, já que agora a sede do Império Português será no Brasil, certo? Tudo bem? Então continuamos no próximo vídeo. Cuidem-se, usem máscara se forem sair. Beijo!